Bem, mais uma vez estamos aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Neusélia. Bom dia, Vamos isso, bom falar. dia a todos, né? É bom dia, boa noite, né? Fica aí o Esse, recado, ó, porque cada às hora eu vezes. falo uma coisa. Para quem for assistir, porque hoje nós estamos gravando de dia. Mas tudo bem. Um bom estudo para todos Bom nós. estudo, eu vou começar a falar. Bom estudo para todos nós. Então, hoje nós estamos mais uma vez aqui, né? Vou pegar a nossa leitura do livro do Marcos Demário, que é muito envolvido com a evangelização, chama Educação com o Cristo. É o final do livro, a conclusão, que tem o título Educação com Jesus. Ele vai encerrar o livro falando, citando o Pedro Camargo, né, o Vinícius, que um trechinho da obra dele, O Mestre na Educação, que aí ele se refere a Jesus, que é mestre e educador. Diz o livro, né, o Pedro Camargo. Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia fazer para o cabal desempenho dessa missão que o Pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até ao sacrifício. Resta, portanto, que o homem, o discípulo, faça sua parte para entrar na posse da verdade, essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. Jesus veio nos trazer a redenção, é por isso o nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam para alcançá-la. A redenção, como a educação, é a obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. A redenção, como a educação, é a obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma num momento dado. E por ser assim é que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me. E onde eu estou, estará aquele que me serve. Seguir, eis a ordem, sempre avante. Eis o lema do estandarte desfraldado pelo Mestre e Salvador do mundo. E aí é o Marco Demário que termina o livro dizendo: quando educarmos com o Cristo, na família e na escola, dando aos espíritos reencarnados uma visão espiritualista do ser, um ideal superior de vida, encontraremos motivos para estabelecer no mundo uma sociedade de paz e harmonia, justiça e liberdade, amor e bondade, tendo em Jesus definitivamente nosso guia e modelo. Né? Eu até separei outros trechos aqui que ele fala, né? Depois, mais para frente, a gente fala. Então, que Jesus, né, nosso mestre, nosso guia, foi o único título que ele aceitou, possa nos envolver hoje, para que possamos ter um estudo, né, de qualidade. Vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é a evangelização, que possamos todos estar envolvidos nesse momento, na nossa vida diária, com os nossos familiares, com todos aqueles que nos encontrarmos, para que possamos ser esse instrumento de Jesus na divulgação do seu evangelho de amor, de justiça e caridade. Ampara, Senhor, o nosso estudo. Contamos hoje com os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis para nos envolver e que possamos, Senhor, conseguir ter esse entendimento da Tua palavra, do Teu amor, e que possamos transmitir a todos aqueles que estiverem conosco. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, estudando, né, o que a gente chama de miudinho do Evangelho, que é o estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita. A gente sempre pega o Evangelho, pequenos trechinhos, vai pegando de versículo em versículo, retira do versículo um pedacinho pequenininho e vai sempre de acordo, né, sempre com uma cópia, né, do estudo do Aloysio Elias, que chama Humildinho de Uberaba, né? Então, a gente pega o episódio, hoje, por exemplo, o episódio que nós estamos estudando é o episódio 258 dele. O nosso é o número 143, mas o dele já está, é o Mateus 14, 21, que nós vamos estudar hoje. Então, ele vai dizer, nós estamos estudando a passagem da multiplicação de pães e peixes, eu achei interessante que a gente percebe, né, que dentro da passagem vai alternando. Às vezes ele fala do pão material, da necessidade, que com certeza existe, né, existe muita fome, né, que ela precisa ser saciada, mas também a caridade do pão espiritual.
E o versículo vai falando um pouquinho de um pouquinho de outro. A semana passada a gente falou bem do pão material, foi a questão falamos do desperdício, da necessidade da gente, desses recursos, né, materiais serem bem aproveitados, e que por pouco que a gente tenha, Jesus sempre está multiplicando. Mas também hoje a gente vai encerrar, né, essa passagem, né, não é o capítulo, né, ele vai ter mais passagens dentro do capítulo, que a gente chama, vai dividindo o capítulo em passagens. Então, essa passagem vai terminar aqui no versículo 21, que é a última passagem do versículo, dessa passagem de pães e peixes, né, onde Jesus vai multiplicar. E aí ele vai falar tanto do pão material quanto do pão espiritual, que a semana passada Jesus falou que o pão não podia ser, né, tinha que ser guardado, o que sobrou, né, os cestos que sobraram, eram para ser guardados, para que não fossem usados posteriormente. E quem tem esse compromisso de providencial, de pelo menos ensinar isso para os outros, são os discípulos, né? Então, existe esse compromisso, né, da educação, dessa sobriedade, no uso desses recursos que a gente vai ficando, né? E hoje a gente vai falar mais do pão espiritual, desse esclarecimento, da orientação, desse encaminhamento psíquico, né, que é muito importante. Por isso que eu fiz a leitura do Demário, que o Demário é um escritor só voltado mesmo para a educação, aos moldes, né, inclusive o que ele fala é aos moldes lá de Pestalozzi. E aí ele fala que é um versículo mais complexo, porque ele vai fazer menção a numerais. E aí, sempre que a gente acha número no versículo, né, a gente aprendeu que tem que ficar, aí vai usar a metodologia, né, as técnicas, né, dessa herança que nós temos da antiguidade, e essa possibilidade, porque o versículo é como se ele fosse um cadeado que está fechadinho, então ele está querendo, nós temos que descobrir o que ele quis dizer com aquilo. Então, toda vez que ele põe um número, esse número tem algum significado, né? Bom, hoje nós vamos ver, né, José, se nós aprendemos, se fomos boas alunas da Lívia, que ela ensinou, e hoje ela não está aqui, mas a gente vai tentar, como é um pouquinho menor, nós vamos tentar ver, né? Então, nosso versículo de hoje vai falar, é o Mateus 14, 21, diz o seguinte: e os que comeram foram cerca de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Quer dizer, 5.000 homens, ele está se referindo. Então, o Aloysio vai dizer o seguinte, que na época o uso da tinta, da pergaminho, era tudo muito caro. Então, eles tinham que escrever de forma econômica, não podia ficar gastando tinta à toa. Então, eles dizerem que era 5.000 fora as mulheres e as crianças, aumenta o versículo. Então, não é ele só, se ele tem algum significado isso. Então, é isso que ele vai falar, né? Eles podiam dizer, eram 5.254 ao todo. Não, mas eles falaram que eram 5.000 para dizer que eram só homens, né? Só se referindo ao sexo masculino. E que se fosse contar mulheres e crianças seriam maior. E outra coisa também, não necessariamente fossem 5.000 exatos. Acho que esses 5.000 tem que ter um significado oculto, no sentido que aí ele fala que a primeira pista, né, ou ferramenta que a gente vai buscar é na passagem do Atos dos Apóstolos, quando Pedro, João, evangelista, vão ao templo e começam a pregar. Quer dizer, isso tudo é o Aloysio, né, que tem um grupo de estudo deles, que eles vão buscando essas coisas, né? Vão pegando um sentido, procurando dentro do versículo. Aí apareceu 5.000, falou, isso aí é alguma coisa. E aí ele foi fazendo uma pesquisa profunda, dizer que estudou muito tempo, e que aí chegou a esse Ato dos Apóstolos, né? Que fala também do número 5.000, que é Ato dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, né? Então, mais uma dica, né? Que o pão que vai ser distribuído é o pão espiritual, porque eles creram, foram homens que creram. Eu entendi assim, você entendeu também, Neuza? Né?
que ele já fala assim, já sabemos de duas coisas. Primeiro, que o benefício recebido foi o benefício espiritual, né, da palavra. Aqueles que ouviram Pedro e João eram 5.000, e os que receberam os pães do discípulo na multiplicação também foram 5.000. Então, esse versículo de hoje fala dos 5.000 do gênero masculino. E Os aí, varões, né? são os varões. Aí eu vou fazer a apresentação, vou tentar fazer a apresentação aqui para a gente poder entender melhor, porque ele vai fazer de novo, vai pegar as letrinhas, vai somar. A gente lembra que... Deixa eu botar aqui, peraí. Depois você me fala se está apresentando. Está apresentando? Não, ainda não. Agora sim. Tá, deixa eu diminuir aqui. Apresentou? Uhum. Então, só Tabela para a de gente aula. lembrar do outro estudo que a Lívia ajudou a gente, cada letra hebraica tem um significado, né? Um número, né? Valor, né? Um respectivo valor, né? Então, e essa palavra que nós vamos ver hoje, que é o homem, né? O homem, né? Que o gênero masculino fala ish. Não sei se é ish, acho que é ish, né? E em hebraico são essas três letrinhas aí. Só que é sempre da esquerda para a direita que eles leem, mas eu vou ler para facilitar a nossa vida, eu coloquei ao contrário, tá? Aí a primeira letrinha, eles leem de lá para cá, tá? Mas nós vamos ler da esquerda para a direita. Então, é o Shin, Yod e o Aleph. Aí o Shin vale 300, o Yod vale 10 e o Aleph vale 1, que dá 311, né? Aí o Aloysio chegou à conclusão que esses 5.000 só podia ser referente a um período, era uma referência temporal, a um ano. Então, ele pegou os 5.000, que são o número de homens, mais 311, que é o significado, que é a soma da palavra homem, né, que é o ish, e deu 5.311, tá? Tudo bem, então chegamos a um ano. Aí ele chegou à conclusão que isso seria um ano. Como é que ele chegou a essa conclusão? Estudando, analisando, junto com os amigos dele lá, ele chegou a essa conclusão que seria um ano. Então, eu atualizei os dados, que para ele, lá no estudo, ele fala 5.782 porque ele gravou em 2021. Para nós, são mais 2 anos, são mais 2 anos. Ele gravou o estudo há 2 anos atrás, mas a conta vai ser a mesma, né? Porque mudou o tempo mudou junto. Então, o ano atual hebraico de hoje seria 5.784. O ano sugerido pelo versículo, somando, como a gente fez a conta, 5.311, ou seja, 473 anos atrás. Se nós estamos em 2023, menos 473 anos, dá 1.550, né? E o que ele foi descobrir? Aí foi lá, né? Como ele é professor de história, tal, ele foi procurar o que aconteceu de importante em 1550. Aí ele chega a essa conclusão, que o ano de 1550 a gente teve início a educação formal no Brasil. Foi quando os jesuítas fundaram o seu primeiro colégio na Bahia, que foi, os jesuítas vieram para cá em 1949, mas o primeiro colégio jesuíta foi fundado em 1550. Acabou, né? Muito interessante, né? Nossa, como que chega Como é que ele chega, essa né? compreensão, né? Essa compreensão, é que nem ele falou, como é que ele fez? Suando a camisa, né? Olhando, errando, acertando, mas será que é isso? Será que é aquilo? A gente, como que a gente diz aqui, né? A gente é cópia, né? Daqui uns anos nós vamos ficar boas, assim, Rita. Eu acho que, sei lá, meu Zé, é difícil, não é? Aprendendo a Como que enxerga encontrar isso o tudo, oculto, né? né? É o oculto, né? Eu acho que até, eu não tive, outro dia no chat da nossa coisa, nós ficamos conversando, né, sobre isso, e é isso, né, eu acho que essa gemátria, essa cabala, mais ou menos é o que a gente faz aqui, né, só que a gente busca dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos, né, do Emmanuel, da obra básica, de tudo que a gente tem de recurso, buscar dentro do Evangelho, né,
essa sabedoria oculta que existe, que a gente sabe, né? E eu acho que, principalmente hoje que a gente está falando de evangelização, eu fiquei pensando como a gente tem expectativas erradas, porque o que a gente planta é uma semente só. O Espírito só vai. é, Aqui, acho que deixa eu ver se é aqui que fala ó, quer ver? É um livro até que o Vinícius Lara que psicografar, Educação entre Dois Mundos. Ele fala assim, ó, educar o espírito é a tarefa de trazer para fora ou de tornar manifestos os princípios espirituais mais profundos da natureza humana, aqueles capazes de permanecer à disposição da consciência até o momento em que o sujeito se torne plenamente identificado com Deus. Então, a evangelização ou o ensinamento é algo que fica ali, fica oculto mesmo. Você dá o exemplo, você conversa com a criança, mas se não tiver, ou adulto mesmo, mas só que aquilo fica ali como uma coisa dormente. Vai ter a hora de germinar, vai ter o momento em que essa semente vai amadurecer. Então, às vezes a gente fica pensando assim, não deu certo, né? A educação do filho, a educação de um aluno, né? Na evangelização. O menino não aprendeu nada? Aprendeu, só está adormecido ali. Um dia, e só que um dia para nós é uma encarnação, né? Pode ser na próxima encarnação, quantas encarnações, mas aquilo está ali. Não vai assim. E aí esse livro também fala assim, ó, ele apresenta 6 saberes ou princípios necessários à educação do espírito. Aí ele fala, olha, o livro é interessante porque vai discorrer sobre tudo isso, ó. Lucidez, experiência não conceitual, preciosidade da vida, identidade coletiva, múltiplas expressões da verdade e comunhão com Deus. São 6, ele fala nessas ações educativas, né? Depois, aqui durante o livro, ele vai discorrer sobre isso. Então, a gente é mais complexo, sabe? A gente tem que ter essa noção essa visão dentro de quando a gente está conversando com alguém, e às vezes a pessoa fala assim, eu não sou evangelizador. Eu acho que ninguém pode dizer que não é evangelizador, depois que lê o evangelho. Todos nós evangelizamos diariamente, a nós mesmos, aos espíritos que estão à nossa volta, às crianças, porque a gente às vezes fala assim, evangelização, eu não trabalho com evangelização porque não dá aula, não dá aulinha. Não. Se você conhece o evangelho, você já é evangelizador, você já é discípulo. Então, você já tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade dessa transmissão. Mas também você não pode ter expectativa de que aquilo vai simplesmente acontecer no tempo que você espera. Mas vai ser no tempo, né, que você vê aqui, vai falar de 1549, né, quando começou com o Manuel da Nóbrega, quando o Manuel da Nóbrega vai fundar lá em Salvador, numa cidade que chama Salvador. Isso ele vai chamar atenção para isso também, né? Mas não é o grupo todo, né? Porque aí ele vai falar, né, do livro No Brasil, Coração do Mundo, né, no capítulo 4, que são os missionários, quando Jesus, quando vai se reunir, né, um grupo de jesuítas, porque a gente sabe que em geral, houve muito desmando, houve muita coisa assim, que não foi tão de acordo, né, que os jesuítas fizeram. Mas esse grupo em si, né, que foi reunido ali, que tem uma reunião que a gente vai explicar aqui, que é o Ismael que reúne, né, está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai falar para esse grupo restrito qual que é a missão deles ao vir para o Brasil, para poder evangelizar os índios, né? É muito interessante, né, quando ele coloca uma agenda, né? Que todos nós, quando tratamos de eventos na vida material, né, que você quer ter a disciplina, a organização, você cria uma agenda para fazer com que as suas ações sejam proveitosas naquele momento, dentro dos acontecimentos e das ações que são necessárias a você, né? E lá no mundo espiritual, no projeto de Ismael, né, também existia essa agenda, né? Um cronograma nesses eventos que Jesus, né,
seriam estratégicos, né, para a evangelização da humanidade. É muito bonito isso, porque você estava falando aí do Evangelho, e eu estava pensando assim, eu gosto muito daquela introdução do livro, do prefácio do Caminho, Verdade e Vida, quando o Emmanuel faz uma comparação, né, com o estudo do Evangelho, como se fosse um colar de pérolas, né? Porque o nosso grande erro é porque eu pelo menos via muito o Evangelho assim, que é uma coisa à parte, sabe, que não encaixa com a nossa vida. E quando ele fala onde cada pérola tem um papel importante, né, que é o nosso estudo, assim, quando a gente vai estudando pedacinho por pedacinho, para E entender vai o se contexto encaixando, né? geral, a gente vai encaixando cada situação do Evangelho na nossa vida prática, para que realmente o que está dentro, né, que é a nossa caracteres assim de espíritos, né, que vamos caminhar, é, somos perfectíveis, está ali, a mínima porção que a gente tem é capaz de ser multiplicada, e a gente custa entender isso, porque o tempo todo a gente fala como se não existisse isso na gente, para a gente oferecer ao outro, né? Então, eu acho muito interessante isso, quando ele fala isso. E aí a gente vê nessa questão da agenda aqui, o quanto que a gente se precisa se disciplinar enquanto espírito, para realmente a gente não perder o foco. Porque se a gente não tem esse planejamento, o que que acontece? Qualquer coisa diferente vai te distanciar daquilo que realmente é necessário para você enquanto espírito, né? Então é muito bonito isso, a gente entender que existe todo um planejamento, que a gente não está aí, né? As coisas acontecendo assim, As deixa a vida me empresas hoje, né? levar, não é, As né? empresas hoje têm uma missão e uma visão. Se a gente fizesse isso, era ótimo. Porque, tipo assim, o que que é uma missão? É o que você é o que você é, né? O que que você a sua proposta de fazer. E a visão é o quê? É em quanto tempo, né? Por exemplo, uma empresa diz assim, até a visão começa assim, até 2000 e vamos falar 2023, até 2028 ser uma empresa ah, referência naquela função. Arrumar, entendeu? É a visão. Então, se a gente tivesse sempre essa visão, né? Tem empresas hoje que fazem perspectivas de visão para 2, 5, às vezes 10 anos, entendeu? Tem planejamentos, são planejamentos estratégicos. Então, a gente tinha que fazer com a gente, para daqui a 5 anos, vou estar fazendo o quê? O que que eu já evangelizei alguém? O que que né, dentro dessa proposta, o que que eu posso fazer? Então, a gente tem que, imagine o planejamento de Jesus, né? Planejamento dessa espiritualidade toda que nos envolve, o planejamento para nós, né? Para cada um de nós e coletivo, né? E como é que é difícil, né? Porque a gente sai do caminho, ó, às vezes está programado para, vamos dizer, estava programado para a gente estudar hoje. Mas e se eu lá em São Paulo falar assim, não vou para Bicas, não, vou ficar lá? Não ia acontecer. É lógico que eles iam, né? Dar outro jeito, ia ter outra pessoa aqui fazendo isso, não é que os trabalhos iam ser feitos. Mas eu perderia essa oportunidade de estar aqui. Então, quantas coisas, né, que acontecem ao longo da nossa vida, que se você estiver atento e buscar o caminho melhor, aquele caminho que é mais espiritual mesmo, né, que você talvez tenha menos recurso material, mas que tenha mais recurso espiritual, quanto faz diferença na sua vida, né? Eu Pelo gosto menos quando para ele mim, fala sim. assim, que o Evangelho, o código do Evangelho, né, ele é cifrado. É justamente o que o benfeitor Emmanuel fala, né? É aquela pérola dentro da ostra, mas ele está esperando para abrir. E o que que vai abrir, né? Qual que é essa espátula que a gente vai abrir? É geralmente essa análise numérica que a gente tem que fazer em termos do Evangelho, não só análise numérica, né? É você estar analisando o tempo todo para que você crie a intimidade com esse ensinamento. Porque o que nos falta é isso, é você criar a intimidade
de maneira que aquilo vá se tornando tão espontâneo que que surja como um hábito, né? Que não seja mais um Tranquilamente, sacrifício, né? Ou uma não coisa seja mais assim difícil. só uma reflexão que você tem que ficar, não, o caminho certo, o caminho mais adequado seria esse, né? Porque quando você faz uma leitura, qualquer que seja, ela te leva a essa reflexão. Mas por que que a gente tem que ler, por que que a gente tem que estudar, por que que a gente tem que fazer essa análise? Porque esse conhecimento ainda está distante, porque a gente não entende ainda que tem a necessidade de aplicar esse conhecimento. Usar essa pérola, né? Esse pedacinho que somos nós, para trazer à tona, ficar bem espontâneo. Então, é muito. E na fundação desse colégio, né, como que foi importante para a humanidade, né? E a gente vê que as coisas são tão planejadas no mundo espiritual, que até onde que ele foi fundado, em qual cidade? Salvador, né? Salvador, Aí se né? você for procurar a origem, né, da palavra Salvador, aí você vê realmente o compromisso que a gente tem aí de tentarmos, né, evangelizarmos a nós mesmos, né? Porque isso aí é aquilo que você falou, ninguém pode alegar, mesmo quem tem o desconhecimento do Evangelho, de um jeito ou de outro, ele está influenciando o outro. Mas que a gente possa ser uma influência positiva na vida das pessoas. Isso aí que é o grande desafio nosso, né? E é onde que ele vai falar das culturas, né? As culturas se misturam para quê? A E ter o Brasil é aprendizado. uma mistura imensa de culturas. Então, quer dizer, não é que uma se impor a outra, mas pegar o que é bom de uma, o que é bom da outra, e você ir, né, ser essa miscigenação, mas uma miscigenação positiva, né? De pegar aquilo que é bom de um e aquilo que é bom do outro. E ele chama atenção também, né, que os missionários que aqui vêm, eles pertenciam a uma ordem, né? E teria necessidade disso também, né? Mas, na realidade, teve os desmandos na ordem jesuíta? Teve. Mas a gente não pode fixado, né? Eles vão utilizar a instituição para agir em nome do Cristo. E também não vamos garantir que a ação deles, né, foi uma ação 100% livre de escorregadas e vacilos, assim como a nossa também não é, né? Nós somos aqui numa proposta de estudar o Evangelho, mas pode ser que a gente, ainda com o nosso grau evolutivo, a gente já ainda deu algumas escorregadas, né? Mas que tem que é interessante assim que a gente entenda que a nossa existência como cooperador espírita, ela não vai ser livre desses vacilos, mas a gente tem que caminhar, né? Avançar na direção desse entendimento maior. E está previsto isso, né, para a gente, o que é necessário a gente fazer, né? O compromisso de espalhar a palavra. Uma hora vai surgir com tanta espontaneidade, com tanta clareza, né? E as coisas vão ficar melhores. E esse processo de evangelização, né, quando eles fundaram lá primeiro o colégio, né, ele persiste até hoje, e nas diversas religiões. Não somos só nós os espíritas, cada uma, dentro do seu grau de entendimento, está buscando a evangelização da humanidade de alguma maneira, né? Os católicos, os protestantes, os espíritas, enfim, as mais diversas correntes religiosas aí. Trazer para dentro da comunidade a moral cristã, né? É. Que é o que Jesus ensinou. E aí ele vai falar, né, que ele, quando, segundo Humberto de Campos, logo que as primeiras esquadrias marítimas chegaram no litoral ali da Bahia, né, o Ismael reuniu esse grupo, que era um pequeno grupo de missionários, para fazer o quê? Para dar uma orientação para eles. Não eram todos os jesuítas, né? Agora ele nos convida, né, a irmos ao livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a reunião que houve, né, com Ismael e a grande assembleia de colaboradores dele. Ismael começa falando assim: irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados,
plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa a regenerar as fontes do pensamento num elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo conforto. Então, aqui ele mostrando, né, qual seria a função, né, de Manuel da Nóbrega, né, que na realidade é uma reencarnação do nosso benfeitor espiritual, né, e que eles viriam para o Brasil. Imagine vocês as dificuldades que eles enfrentaram aqui, né, porque teriam como missão, né, a evangelização dos indígenas, e também, mais uma parte também ficaria lá em Portugal para sustentar esse trabalho, né? Então, seria um processo de aculturação. Agora, o que ele chama atenção, o que ele fala que é muito interessante, assim, que evangelizar o adulto é muito mais difícil. Então, que eles primeiro trabalhariam com o quê? Com as crianças, né? As crianças indígenas, mas que também a criança que já foi violentada pelo adulto, ela tem uma certa resistência. Então, viriam também, né? É engraçado não é o termo, né? Que Nóbrega faz esse convite, né? Manda para mim as crianças daí também, ou seja, as crianças de Portugal que eram órfãos, já tinham algum tipo de infração, né, perante a lei. Eu achei aqui, ó, lá na internet, no Google, você procura saber, eles escrevem assim, ó, os jesuítas fundaram seu primeiro colégio na Bahia em 1550 e trouxeram de Portugal, na mesma época, 7 órfãos portugueses, moços perdidos, ladrões e maus, que aqui chamam patifes, doutrinados na fé católica para facilitar o ensino dos meninos indígenas. Quer dizer, a ideia era o quê? Trazer essas crianças, porque é o que o Haroldo fala no estudo dele do Evangelho. Sabe, Brasil, que tem essa pergunta, né? Acho que é o Trigueiro que pergunta para ele, mas afinal, o Brasil é ou não o coração do mundo pátria do Evangelho? O Haroldo vai falando, ele fala, gente, para cá veio o que era pior. Os caras não queriam vir para o Brasil. Quem queria vir para cá? Os nobres iam querer vir para cá? Não, quem veio para cá foram os degregados mesmo. Eram pessoas que tinham, ou eram muito pobres, ou eram pessoas assim que tinham transgressões, inclusive essas crianças. Então, como os indígenas, as crianças indígenas, o indígena em geral já tinha sofrido muito na mão de colonizadores cruéis, eles não tinham essa abertura. Então, eles trouxeram as crianças, essas crianças, algumas só órfãos, mas algumas que, além de ser órfãs, eram tidas, né, como patifes, né, como ladrões e maus que já tinham feito alguma coisa errada, e aí, para evangelizar essas crianças, e essas crianças ajudarem a evangelizar os indígenas. E aí ele fala de dificuldade, né, do Manuel da Nóbrega, né, e do grupo dele em geral. Por quê? Porque eles tinham que entrar no meio da mata, eles tinham que primeiro aprender a língua, o tupã, né, tupi-guarani. Eles não podiam falar de Deus, eles precisavam primeiro falar de tupã, para depois... Foi tudo assim, era uma coisa lenta, né? Gradativa. Gradativa. E no meio da coisa tinha serpente, insetos, né? E aí eu acho que é interessante ele lembrar, né? Depois na leitura a gente vai perceber o que isso significava para o espírito Manuel da Nóbrega, que tinha sido Públio Lentulus, né? Há 2.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, né? Mas quer que continue lendo aí, senão a gente vai se perder, não vai dar tempo. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição
que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios, pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Um sopro de reforma se anuncia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa, e em breves dias Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos da arte e da grandeza de Leão X, né, que detém nesse instante uma coroa injustificada, porquanto o reino de Deus ainda não é deste mundo, mas temos de aproveitar as possibilidades que a seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Aí ele fala, ó, pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres, e trabalharei sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico da vossa ação como missionários do Pai Celestial será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Porque, quer dizer, que quando eles vieram para cá, o que eles encontraram no Brasil? Né? Só dificuldade, né, gente? E achei interessante eles deixarem. Tinha que ter esse desprendimento total de tudo. Né? Mas não vieram todos. Daqueles missionários ali reunidos, uma parte ficou em Portugal para quê? Para dar sustentação, inclusive financeiramente, né? Para conseguir recursos para que eles... Quer dizer, alguns ficaram, mas e outros vieram para cá, né? Que é o caso do Manuel da Nóbrega, né? Que eles chegaram, né? E essa coisa, né? De um ficar lá para dar sustentação para o outro, eu achei assim, né? E foi difícil para todos, acho, né? Porque tiveram que lutar. Acho que até hoje, né? A pessoa que trabalha com essa questão de evangelização, de espiritualização, ela tem uma concorrência muito grande com a questão material, né? Porque nós somos chamados pela matéria, né? Tanto adulto quanto criança. Então, como é que você vai convencer uma criança? Tudo é muito difícil, né? Tudo que eu vou falar, que vou estudar, eu acabo me lembrando do asilo, não tem jeito, né, Neuzélia? E esses dias a gente está estudando a questão do como vão falar sobre o asilo nos 100 anos, né, de Bicas e tal. Eu fui resgatar a história, fui ver a história, algumas coisas que eu nem sabia que eu descobri. Então, como é que é interessante, né? Porque tem tudo a ver com isso. Quem começou, quem sonhou em ter uma instituição de longa permanência, né, que na época ela chamava asilo, em Bicas, foi, inclusive, seu avô. Qual que era o nome dele? Salvador. Então, o seu Salvador pensou, a história do asilo é exatamente essa. Ele quis fazer, mas ele teve muita dificuldade de convencer as pessoas a fazer, a sonhar isso junto, a partilhar esse sonho. Então, durante muito tempo, ele ficou falando para todo mundo, e ele não desistiu. Até que alguns amigos fizeram a associação, né? Que é a Associação Cristã de São Paulo, que é a mantenedora do lar cristão. Só que aí, mesmo assim, eles começaram a catar dinheirinho daqui, pedir um dinheirinho, 50 centavos por R$1 para o outro. R$1, não, que não era cruzeiro, não sei que era dinheiro. E aí, durante 25 anos, eles fizeram esse trabalho. Só depois de 25 anos que eles conseguiram, né? Aí acho que alguns amigos, né? São muitos nomes envolvidos, né? O José Varanda, que doou algumas coisas, doou o terreno e tal, que aí eles fizeram esse mutirão. Tem fotos lindíssimas deles, assim, lá, com enxada mesmo, no alicerce, fazendo alicerce, tudo. Quer dizer, foram 25 anos que ele demorou para começar a realizar o sonho, né? E a gente tem esse compromisso, né? É como uma tocha que vai passando de mão em mão, sabe? Foi passando, passando, passando até que chegue. Então, a gente tem que saber para onde que você está indo. Tem que ter essa visão, a sua missão tem que ter essa visão. Então, acho que é isso que é interessante no que ele está fazendo aqui.
Ele reuniu porque ele falou: olha, vocês têm que fazer isso, e tem um tempo certo, vai acontecer isso, vai demorar. Eu acho que E esse foi uma. Ismael já previu, né? Outros vão querer enriquecer, porque muita gente também veio para o Brasil para pegar riqueza, né? Conquistar as riquezas daqui. Mas aí ele chama a atenção dos missionários, né? Mas vocês não. E aí a gente vê também o quanto que, às vezes, algumas limitações que Deus, através de suas leis, criou para nós, né? Como uma lei de ação-reação, que o Manuel da Nóbrega, ele era louco para ser, né, professor, né? E era muito inteligente, fez as provas, né, para ser professor, passou Portugal, nas né? provas, mas tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Ele era gago. E aí ele não pôde ele não pôde ficar lá Ficar. lecionando, mas mandaram ele para o Brasil. E aí, muito interessante, que isso aí eu gostei demais de ter estudado isso e ter aprendido, porque enquanto turbulentos, qual era a grande característica desse espírito? Né? Oratória, né? A oratória, e ele era também um espírito teimoso. Então, o que que Jesus faz? Vou aproveitar, né, Teimosia dele. a teimosia, a oratória, quer dizer, ele veio gago, então, com a dificuldade de se comunicar, para sentir a necessidade de usar o verbo de uma maneira proveitosa, né, para o bem-estar da humanidade, para a contribuição de maneira geral, se impondo um sacrifício, uma renúncia grande, mas ele era teimoso também, porque se ele não fosse um espírito teimoso, ele não ia dar conta de persistir na tarefa tão árdua que esperava ele aqui, em termos da evangelização dos índios e desses delinquentes, que nesse processo de troca de experiências de aculturação cresceriam juntos dentro da missão do Evangelho e fundando a cidade, né, de Salvador. Aí ele fala, olha, Nóbrega portava mais tarde na Bahia, com Tomé de Souza, o primeiro governador da colônia, em 1549, chefiando o grande número desses irmãos, dos simples e dos infelizes, a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade de Salvador. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas. Olha, gente, eu achei isso lindo. Para aclarar as consciências com a lição suave do Marte do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da terra. Perdi aqui, ó, não. É isso mesmo. E a gente pensando nisso, né, Neuza? Eu acho assim, a gente não pode, a gente acha que está difícil agora, né? Ih, mas está difícil, como é que você vai evangelizar? Como é que vai não sei o que lá? Gente, pelo amor de Deus, numa época que não tinha recurso nenhum, não tinha informática, não tinha tanta, não tinha, né? Nada. Não tinha nada. Eu tinha que andar no meio do mato, né? Ser picado por serpente, por insetos, e não desistiu, né? A gente não Aí ele pode, fala, né? olha, foram eles os primeiros trabalhadores luminosos das falanges imortais do infinita, corporificados na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas. Ai, peraí. Esse Kindle dedinho às vezes passa depressa. Inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. E aqui, quando ele fala essa dourada É porciúncula, lindo né, isso, né? ele faz mostrando, né, que o grande evangelizador depois de Cristo, né, foi Paulo. Depois nós tivemos a figura, né, do Francisco de Assis,
que foi a igreja, né, de Francisco de Assis, era Era essa em Porciúncula, né? em Porciúncula, né? E depois o trabalho de evangelização no Brasil com Manuel da Nóbrega. Então, tem três grandes processos de evangelização da humanidade. Achei isso muito lindo, né? Quer dizer, a marca deles é a pobreza, né? Que é a de E todos, sempre, que né, é a de Francisco de Assis também, né? evangelizar os corações, né, na simplicidade. E aí a gente tem em Nóbrega, né, o nosso Emmanuel, que é, na realidade, o quê? O nosso professor do Evangelho, até hoje, né? Continua, porque se a gente tem hoje a possibilidade de fazer humildinho, de estudar, a gente vê que em cada divisão que ele fez de estudar as pequenas partes, né, do Evangelho, ele continua descortinando para os nossos corações, né, um maior entendimento da mensagem divina. Por isso que a gente usa esses livros, né? Todos os livros do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, né? Pão Coleção Nosso, Fonte a Viva, né? coleção Fonte Viva, que a gente chama, ele pega um versículo e discorre sobre ele. Então, é um miudinho, né? É uma forma da gente... O Emmanuel é uma referência para todos nós, né? E aí, ele, né, e a doutrina espírita em geral, que a gente tem que... Aí ele vai lá para o livro, né, Diálogo dos Diálogo dos Vivos, Vivos. o capítulo 23, Emmanuel em Nóbrega. Amparado pelos apóstolos gentios, conseguiu Publio Lentus transitar nas avenidas escuras da carne em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre com o valor e o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim temos em Manuel da Nóbrega, o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo estava por fazer. Então, quer dizer, o grande Publio Lentus, né, que tinha todos os poderes, toda a glória, toda a riqueza, ele encontrou um caminho para servir ao Cristo e uma existência totalmente, né, desprovida de recursos materiais, diríamos assim, né, onde ele teria que começar de tudo, né, em plena selva, que seria o Brasil na época E da... acho que o mais interessante é o que você falou aí, né? Jesus chamou Publio Lentus e ele não foi. Por quê? Por teimosia, né? Mas essa teimosia que vai agora, enquanto Manuel da Nóbrega, ajudar ele a seguir na sua missão. É Como é isso que a gente tem que entender em termos de evolução espiritual também, que nós somos duais, né? Então, a questão é sempre você buscar o equilíbrio no meio, porque qualquer virtude usada de maneira inadequada, ela se torna um grande mal. Mas se usada dentro da lei do equilíbrio, se torna um bem. Do mesmo jeito que um provável defeito seu, que no caso do Públio era a questão da teimosia, ele conseguiu o quê? Transformar essa teimosia num trabalho de persistência, e que arrebentou muitas almas assim para um novo caminho, né? o Ricardo, É o que a gente tem que aprender. o Ricardo Vardil fala muito isso, né? Ele fala que o defeito que você vê no seu filho é o talento dele. Só está mal direcionado e mal dimensionado. Então, se você vê que uma criança é agitada, né? Aí você rotula ela como uma criança impertinente, alguma coisa, mas se você direcionar e dimensionar, né, isso tá demais e está indo para o lado errado. Essa é a tarefa da evangelização. Dimensionar, direcionar para que a criança possa descobrir isso enquanto um talento e não quanto um defeito. Que é o caso aqui muito claro, né? A teimosia dele, que foi um defeito porque não quis seguir Jesus, transformou-se aqui num talento para fazer a proposta da evangelização, né, dos indígenas. Aí ele fala, ó, no outro tempo, os livros prontos, eu gostei disso, né? Livros prontos e as tribunas construídas, os direitos da família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar.
Aqui, porém, era a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente que lhe apagavam, olha só, gente, a voz do tribuno, a insolência do selvagem, recordando as feras do circo, à frente do qual deveria imolar-se, consumindo as próprias forças para dar-lhe uma vida nova. Então, né? É um homem doente, em perigo constante, tendo que lutar. Eu gostei também quando ele fala, né? Recordando as feras do circo. Quer dizer, numa época que ele fez as maiores, existiam, né, as maiores atrocidades com os cristãos, agora ele vinha acolhendo aqueles espíritos, né, para encaminhá-los em direção à luz. Né? Muito bonito. Entretanto, superou os óbitos de toda espécie, lutou e sofreu, venceu, esculpindo com os poderes da ideia cristianizada um povo diferente e um novo mundo dentro do mundo. Olha aí a função, né? O projeto de Ismael, né, gente? Que a gente tem que entender, né, que a gente pode ser um novo mundo dentro do mundo. Essa missão aí continua se estendendo, esse convite continua se estendendo a todos nós. Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo. Contudo, desde cedo, agregaram-se a ele multidões de amigos exaustos do mundo do poder e dominação. E a teia dos destinos vai convertendo em trabalho para a coletividade tudo o que era cristalização do eu, em luz quanto era sombra, em liberdade espiritual, o que era o cárcere físico. Então, a gente vê aqui tudo se transformando, né, Rita? Aqui, ó, da rocha surge o diamante no curso de milênios. Também a luz divina fluirá de nós um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão, que servirá de berço a outros diamantes no curso longo e paciente das eras. Olha, curso longo e paciente das eras. A evolução é um processo natural, gente. Querendo ou não, a gente vai chegar a isso. Agora, resta, assim, a gente pode ir depressa, né? Se a gente todo tiver num Essa ideal saber maior, como que nós vamos usar nossa teimosia, né? Para que lado que é. ela vai? Se nós vamos teimar em ser, teimar em Aí ser ele continua, evangelizador ou olha, teimar em ser. o serviço do nosso amigo está longe de acabar. É preciso criar espírito para o gigante, ao Brasil aí, né? Costuma ele dizer, o gigante é a terra em que hoje nos situamos, e o espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões da fraternidade mais alta e do mais avançado serviço com Jesus no Brasil todo. Prossigamos marchando à frente. Lindo, né? Muito bonito. Estamos aí na hora. Nós estamos. Eu escolhi também uma leitura do Parnaso de Além Túmulo. Engraçado que essa noite eu perdi o sono, sabe? E aí eu comecei a ler. E aí me veio o livro, nem estava lá no meu quarto, eu levantei e busquei, aí eu achei essa poesia aqui, é do Castro Alves. Ai, que ó, me tocou demais meu coração, fiquei emocionada. Mas vamos lá, o título é Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas viveremos, para imensa luz sorver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita, na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna espiando cai ao solo fecundado, o chão duro que produz
deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem, dentro das trevas mortais, suas últimas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e traidor, é Celine com sua arte ou Sartre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz é a lição da humildade, de extrema caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas de progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Achei linda, né? Porque assim, E ainda tem muito trabalho pela frente, né? E a gente não pode avancemos. reclamar porque houve tempos bem mais difíceis, né? E a gente ainda reclama. Verdade, né? Tudo é evolução. Marchemos. Marchemos, continuemos, né? É isso aí. Uma semana de muita paz e luz para todos nós e até a Semana. próxima, se Até a Deus semana, quiser. se Deus quiser.